Tudo bem com você? Você já parou para pensar que tema interessante a gente tá trazendo para você hoje? Como o medo pode ajudar você a vencer seus desafios? Olha que coisa louca. Porque geralmente quando a gente pensa em medo, o que a gente fala? Não, o medo é uma questão que realmente vem geralmente nos atrapalhar, nos travar. Quantas pessoas, devido ao medo, não tocam um projeto para frente? Quantas as pessoas, quando vão falar em público, travam e não conseguem performar? Quantas pessoas, quando estão nas suas profissões, vão ter que encarar uma reunião para vender um projeto, vender uma ideia e travam? Quantas as pessoas, devido a medo de fazer algum tipo de investimento, por exemplo, travam e não conseguem performar na área financeira? Então o medo, ele com toda certeza é um fator que todo ser humano tem, se não os animais todos. O medo também nos ajuda a nos sobreviver, para a gente tomar cuidado para não se machucar com as coisas, tomar cuidado sobre o que comer, é uma coisa nata da nossa natureza. Agora, devido à nossa mente, nós temos o livre-arbítrio, como nós já falamos bastante aqui. Antes da gente focar com uma historinha muito simples, que eu vou dar uma dica para você, como você pode usar o medo a seu favor. Só um pouquinho, oráculo. Você, canalizando o medo da forma correta, ele vai liberar uma corrente de adrenalina, de hormônios muito forte, e que com certeza, você sabendo aplicar, vai funcionar muito bem. Mas antes disso, nós temos que entender, para que a gente consiga performar em qualquer situação, pessoal, profissional, você empresário, funcionário, você filho, mãe ou pai, nós temos que carregar o grande poder do ser humano, que é o entusiasmo, que a gente chama aqui sobre uma chama ardente, uma vontade em chamas, né? Tudo que você for fazer na sua vida, você tem que aplicar uma vontade e um entusiasmo muito grande. Porque nada acontece não velhos, né? O oráculo hoje já está querendo atravessar até eu aqui, oráculo, hein? Você está doido para falar sobre essa pauta? Bem, você que está entrando no nosso canal agora, eu sempre tenho um bate-bola aqui com o nosso oráculo, a nossa deusa Fênix. Ela tem toda uma voz exótica aí, mas ela realmente traz princípios, informações maravilhosas, focando no nosso livro, né? Mas vamos deixar ela participar então. Ok, oráculo? Então, o que a gente pode falar, oráculo, sobre essa questão da vontade de chamas? E mais à frente um pouco, tá? Eu quero que a gente pontue aquela história, e eu vou fazer um bate-bola com você. Aquela lá, sabe, que o cara foi comprar um pãozinho e tal, mas você deixa essa pra mim. Solta aí, oráculo. V igual a fé. Você não tem que ser o melhor do mundo, mas o melhor de você. Rodrigo Blamires. Oráculo, só um parênteses aí. O oráculo disse um pouco mais à frente, um pouco enroladinho, que a fé que a gente afirma aqui não tem nada a ver com religião, tá? A fé que nós afirmamos aqui é que a pessoa que tem a habilidade de acreditar em algo que ela não vê, a pessoa que tem a habilidade de criar um projeto, um sonho aqui na sua mente, primeiro ela enxerga aqui para depois ela botar aqui, para depois ela realizar, tá? E isso vem baseado e fomentado pela vontade em chamas, ok? Vai orar. Mires. Seja uma chama irresistível, para você e para o mundo. Pare de se preocupar com os outros ou o que vão pensar de você e entenda de vez que, no fundo, somos todos iguais. Tudo que um semelhante faz, todos podemos fazer. Oráculo, isso aí é o seguinte, né? A gente está falando sobre um código de conduta para a gente performar melhor e depois dominar o medo. Então esse código de conduta em primeiro plano é ter a vontade de chamas e depois ter o entendimento sobre a sua vontade, as suas ações, e não ficar de olho, né, na vida do vizinho, na grama verde do vizinho, por que aquela pessoa tem aquilo, por que eu não tenho. Seja franco comigo, quantas vezes você já sentiu esse sentimento? A inveja. A inveja é complicado. O oráculo vai falar uma frase aqui, oráculo, mas eu não consigo segurar, que é o seguinte: a inveja é uma constrangida homenagem que a inferioridade presta ao mérito. Se um ser humano quer performar bem, ele tem que vencer isso. O ser humano tem que focar na tua vida, na sua vida, e não na do outro. Porque, amigo, você não vai realizar sonho de ninguém. Você tem uma vida diferente, você tem um corpo diferente, você é totalmente diferente de todas as pessoas no planeta. Então não fique querendo ter parâmetros de performance
na vida do outro, porque isso só vai frustrar você e você não vai chegar em lugar nenhum. Vai orar. Final, então por que alguns têm resultados tão diferentes? É pela sua determinação e o pagamento diário de suas pequenas metas. Custe o que custar. E ponto final. Muitas pessoas, a maioria tem seu mindset, mentalidade, ligadas na grama. Mindset, né? A questão de mentalidade, ok? Vai lá, oráculo. Verde do vizinho, Instagram, carros, casa, viagens, esposa e corpo. E se perguntam, por que meu vizinho tem tudo? Logo respondem, para ele tudo é fácil, ganhou ou roubou. Cara, fala sério, né? Quem é que não fica olhando para a casa do vizinho, o carro que o cara tem? Alguns ficam olhando, pô, o Instagram do cara é tão movimentado, só vive viajando. A gente tem essa natureza, mas a gente também tem o poder de delegar esse tipo de pensamento. Para que você possa analisar se o seu resultado está sendo bom ou ruim, primeira coisa, você tem um parâmetro da sua felicidade. Eu estou bem, eu estou indo para o caminho certo, eu me sinto bem assim? E obviamente você tem um radar sobre as pessoas que performam bem, mas não ficar olhando para a vida alheia para ter esse tipo de sentimento ridículo que é a inveja. O bom, para aliviar suas dores de sua debilidade. A inveja é uma constrangida homenagem que a inferioridade presta ao mérito. Encare seus monstros, todos nós temos essa sombra e sempre teremos. Apenas temos de aprender a domá-los e fazer com que a nossa luz seja maior que a nossa sombra. A sombra faz parte de nossa natureza e o medo advém do nosso instinto de sobrevivência, já está chipado em nosso subconsciente. Temos que aprender a conviver usando o medo a nosso favor. Olha, pessoal, oráculo, brigadão aí. Nós estamos entrando agora na parte do medo, para honrar o nosso tempo, né? Ou seja, o medo é uma questão que está dentro da gente. Todos nós temos sombras e temos luz. Todos nós temos qualidade e temos defeitos, né? O medo pode sim ser colocado como um defeito. Ah, eu sou medroso, eu sou um covarde. Agora, existe como a gente performar com medo e canalizar para tudo o que a gente vai fazer na nossa vida. E essa também é a grande chave, porque as pessoas de sucesso se dão bem. Você acha que o cara que é o fodão, ele bate todas as suas metas, ele realiza todos os seus sonhos, ele não tem medo? Obviamente que ele tem medo. Todo mundo tem medo. O cara que não tiver medo, o que acontece com ele? Ele morre. O medo nos faz ficar vivos, né? Por exemplo, já ouviu falar quem anda de moto? O dia que o cara perde o medo, o que acontece? Bau, tem um acidente e morre. Então medo é uma coisa nossa, nata. Não adianta você querer lutar, não, eu sou super corajoso, eu não vou ter medo. Se um dia você vier a ter uma característica dessa, você pode ter certeza, você ficou louco. Porque o medo é uma coisa que é da nossa essência, da natureza humana. Agora, qual o problema do medo? Deixar ele paralisar a nossa vida. O medo dominar as nossas situações. E olha quantas as pessoas que estão me assistindo aqui, e eu tenho certeza que o medo trava ela em várias questões. Quer ver uma? Muitas pessoas sonhariam em ter um Instagram super movimentado, está aqui como eu falando agora. Por que não falam? Porque tem medo. E aí, se não vencer, o medo trava a maioria das pessoas e leva ela para o resto das suas vidas quietinhas, embirradas. Pessoas tímidas, nada mais é do que o medo que trava mais e ela fecha a sua conchinha e prefere viver isolado. Nós nascemos para viver em colônia, em sociedade, não para viver sozinhos. Né? E aí é um ponto complicado. Segue, Oráculo. Sim, como no jiu-jitsu, usando o peso e a força do nosso adversário ao nosso benefício. Veja como o medo pode nos beneficiar e até nos dar superpoderes. Certo dia você foi comprar os pãezinhos na padaria mais próxima, que... Oráculo, essa historinha é muito legal, porque ela, de uma forma simples, ela mata tudo. E você vai ver como o medo turbina o ser humano. O problema é usar para o jeito certo, como eu já estou falando aqui. Né? E o jiu-jitsu é uma arte que eu tenho orgulho também de fazer, é muito interessante. Essa semana mesmo, o meu mestre me passou um golpe novo, né, uma base, que quando o oponente vem me atacar, eu usando a força dele para ele tentar me jogar no chão,
eu faço uma tesoura com as pernas, passo o braço na nuca dele, e o que acontece? No movimento que ele vai tentar fazer para sair do meu golpe, quanto mais ele tentar sair, mais ele vai estar enrolado, que eu vou enforcar, para não falar errado, enforcar a pessoa, ela vai ficar sem oxigênio, e aí bal, vai bater para sair. Então, o grande insight que eu quero colocar aqui para você hoje é que o medo pode ser uma grande alavanca de performance. O medo tem características fantásticas, meu amigo. Você sabia, antes de entrar nessa história do oráculo aí, desculpe um pouquinho, que o medo, ele dilata todo o nosso corpo. O medo, ele solta adrenalina, a nossa pupila dilata, a gente solta um odor diferente do corpo, dependendo do grau do medo que você está. Por isso que algumas pessoas em medo entram em pânico, tem diarreia, urinam, né? Já viu um cachorro com medo? Você berra o cachorro, ele urina? É o medo que faz aquilo. E aquilo é uma descarga elétrica para que você fique muito mais aguçado e mais poderoso. Para quê? Você escapar mais rápido da situação. Agora olha que sacada legal que eu quero te trazer hoje. Não só para fugir, se você canalizar isso a seu favor, vou dar um exemplo muito legal. Quando você tem que falar em público, por exemplo, né? O que acontece com as pessoas que vão falar em público? Elas travam, elas entram naquele processo de medo da crítica, o que vão pensar de mim? Eu não vou dar conta de falar, e ela começa, meu nome é Rodrigo G. Entra em pânico, o cara fica doido, né? E ele trava, porque o medo o dominou. Agora, você já passou por isso? Toda vez que você sentiu medo, cara, não é uma sensação muito ruim? É muito ruim. Agora, o nosso corpo humano, ele tem uma capacidade muito louca, isso vale para tudo, inclusive para o medo. Se você dá o próximo passo e você insiste em continuar, e se você tem confiança do assunto e conteúdo que você vai falar, tipo o que eu estou fazendo aqui agora, qualquer pessoa que começasse a falar que um assunto ela fica com medo, ela vai travando, mas se ela continua, se ela insiste, e se ela usa algumas ferramentas, nós também vamos ensinar isso aqui em outros vídeos, né? Como é que ela relaxa mais um pouco para fazer, mas o mais importante é que se ela continuar, ela começa, ela vai falando aquele conteúdo, por exemplo, e o medo vai dissolvendo, apesar que toda a corrente, a adrenalina já está dentro dele, ele fica muito mais empoderado, os olhos estão mais abertos, o músculo está mais atento, coisas que ele não ouviria normalmente, ele está ouvindo muito mais longe. O medo faz isso com todos nós. E aí é que é a chave. E essa historinha aqui do cara que foi na padaria, tá? Para comprar um pãozinho normal, tava na casa dele, vou comprar meu pãozinho do café da manhã, E aí acontece uma historinha com esse cara muito interessante, né, Horácio? Como é que foi essa historinha mesmo, Horácio? Leva geralmente 15 minutos para fazer o percurso. O cara leva, né, Horácio? 15 minutos, tá? Para ir da casa dele à padaria. Percurso. Ao retornar para sua casa, saindo da padaria, você se vê encurralado por um enorme cachorro e gigantes dentes para fora, espumando a boca e soltando um rugido de leão. Era um Doberman que está pronto para... Um Doberman, cara, um cachorro gigante com os dentes para fora te encara lá, você comprando seu pãozinho. O que vai acontecer com você? Você tá numa rua ali, um monstro daquele tamanho na sua frente. Você, para não falar, que se caga inteiro, meu irmão. Você fica tremendo a base, né? E aí, meu amigo Oráculo, o que acontece? Atacá-lo. Você que antes estava com uma postura tranquila, agora sente-se imediatamente uma transformação em todo o seu corpo. Sua pupila se dilata, se arrepia inteiro. Seu corpo, devido ao medo da ameaça, libera uma overdose de adrenalina e testosterona, que são os hormônios do poder. São muito utilizados pelos fisiculturistas para obter melhor performance nos seus resultados musculares. Amigo, quando essas descargas hormonais, principalmente do medo, vem a adrenalina, né? Você vira outra pessoa. Bem, você tá lá tranquilão, né, vindo com o seu pão, mas aí naquela situação, seu coração dispara. Seu coração dispara para quê? Para a sua corrente sanguínea turbinar no seu corpo, inflar seus músculos e você ficar muito mais empoderado, né? Então, assim, Oráculo, é uma questão que a gente muda, né, Oráculo? Muda bastante. Como é que fica essa questão da área muscular?
Os músculos se expandem para salvar sua vida daquele monstro que agora está correndo em sua direção. Você começa a feder, liberando um odor horrível por todo o seu corpo, urina nas calças, dá aquela trancada no botão. Então dispara na corrida mais louca de sua vida. Se alguém estivesse filmando, observaria um atleta de alta performance. Seus olhos se tornam olhos de águia, você fecha o foco, seu corpo começa a queimar calorias como nunca visto antes. Agora nada mais importa, você toma a decisão de vencer, ou melhor dizendo, salvar sua vida. Consegue chegar são e salvo na sua casa, batendo a marca de 15 minutos e segundos, atingindo com certeza o recorde. Pessoal, olha que coisa louca, né? O oráculo está dizendo aí pra gente, será a mesma pessoa, você levava aqueles 15 minutos, mas numa situação de medo como essa, né? A gente se transforma. Se alguém estivesse olhando você fugir daquele cachorro, né? Você, cara, tá ganhando, batendo recorde mundial, né? Tudo mudou na sua fisiologia. E é assim que a gente tem que entender como é que a gente pode usar o medo ao nosso favor sempre. Isso é muito, muito interessante. Diauli entra para o ilustre livro dos recordes. E antes levava 15 minutos para fazer o mesmo caminho. Se faça uma pergunta agora, como? Se você era a mesma pessoa que não treina, não corre, como você fez isso em 1 minuto e 15 segundos? Só houve um problema, os pãezinhos nunca mais apareceram. Você tava lá carregando pãozinho, naquela adrenalina, naquela corrida, os pãozinhos foi pro céu e acabou-se. Mas, meu parceiro, a questão toda que a gente quer enfatizar com você é exatamente que as pessoas, nós, temos todas as condições para a gente ser diferente nesse sentido, né? A gente só tem que entender que o medo existe, o medo sempre vai ter, mas que se a gente canalizar ele para qualquer situação, você vai ter uma reunião de negócio muito importante e aquilo está dentro de você, né? Você está tremendo todo. Se você respirar bem 3 vezes profundamente, fala assim, medo, eu sei que você está aí, mas vamos junto comigo que quando eu começar, eu assumo o comando e não o medo me domina. E é isso exatamente que eu quero dizer para você. Você canalizando o medo ao seu favor, não querendo acabar com ele, porque ele não vai acabar, mas o convidando para estar aí com você. Você percebendo que sim, você está diferente. Às vezes até com determinado tremor, né? Você disfarça ali sua mão um pouco, se ela estiver pulando, sua perna, mas começa. No que você vai começando, a adrenalina que estava indo contra você, que você não estava entendendo bem mentalmente, você vai assumindo o controle da sua mente com o seu conteúdo e toda aquela adrenalina, aí sim ela é comandada por você. E você vai performar muito melhor. E esse mesmo medo que estava te atrapalhando, vai passar a te auxiliar agora. E você vai ter uma performance muito mais poderosa, porque a sua fisiologia, o seu corpo está muito mais bem preparado devido a essas substâncias que estão soltas em você. Vai orar. Os cantores, palestrantes, artistas e grandes homens de negócio têm medo quando vão subir ao palco ou participar de uma grande reunião. Falo isso porque já tive a honra de entrevistar vários e os verdadeiros me confidenciaram isso. Então comprovamos que somos todos iguais, com a mesma capacidade e medos. Os que têm os melhores resultados são aqueles que vão lá e fazem. Chega de mimimi, vá lá fora, pague o preço e faça o que tem que ser feito. Você é capaz. Oráculo, é fantástico então, você já levou. Meu parceiro, então pare com esse negócio, por isso que a gente começou no início desse vídeo, de olhar para o outro, olhar para o vizinho. Por que ele consegue? Cara, ele consegue porque ele paga as suas metas todos os dias. Ele consegue porque sim, ele tem medo, mas ele vai lá e faz. Então, se você se encolher e deixar o medo dominar você, parceirão, fica tranquilo, porque sua vida vai ser uma verdadeira miséria. Agora, se você bater no peito, cara, eu vou lá mesmo com medo e vou fazer, mesmo com medo, eu vou fingir que não estou com medo, sim, finja que não está com medo, porque naturalmente logo você vai assumir o comando. E todas aquelas situações já ditas aqui das substâncias que estavam
atrapalhando a sua performance, porque a sua mente estava totalmente nebulosa, você não estava enxergando bem. Ao agir, ao entrar em ação, entrar em movimento, bum, a coisa acontece e todas aquelas substâncias nos seus músculos, no seu coração pulsando melhor, vão passar a auxiliá-lo. Você vai ficar muito mais forte e vai performar melhor.